queria me afastar um pouco nessa intervenção dos temas mais atuais que os companheiros tocaram nas intervenções que me precederam e dedicar uma parte desse ato de debate a discutir o problema do programa do Partido Revolucionário, quer dizer, do marxismo, do trotskismo, da classe operária, em relação ao problema do negro. Esse debate, ele tem uma importância muito grande, porque há uma discussão, há uma ofensiva ideológica de diversos setores, no sentido de estabelecer uma posição sobre a questão do negro, que não apenas é equivocada, é anti-histórica, como que se prevalece, traz efetivamente a luta do negro um elemento extraordinário de confusão e um grande obstáculo ao desenvolvimento dessa luta. Nós temos visto aí numa série de debates, inclusive debates que versam em torno desse problema da cota para os negros e outras questões de atualidade, concepções distintas sobre a questão do negro que eu resumiria em 3 pontos diferentes. O primeiro deles é uma concepção da direita, que apareceu em toda a discussão sobre a questão das cotas para negros, que diz o seguinte, que no Brasil não existe questão racial, essa é a posição genérica do problema, né? Porque no Brasil teria havido, ao contrário do sul dos Estados Unidos, teria havido uma maior integração do negro, o negro estaria totalmente integrado na sociedade capitalista, e que, portanto, o único problema que o Brasil teria para resolver é o problema da pobreza, não há esse problema racial. Não há... esses direitistas argumentam que no Brasil nunca houve uma segregação racial, como no sul dos Estados Unidos, onde você tinha locais onde aparecia um cartaz que dizia o seguinte, só para brancos, onde você tinha um sistema educacional que era baseado, né, na legislação específica dos estados do sul dos Estados Unidos, onde as pessoas estavam segregadas, porém, em tese, seriam iguais. Com o tempo se demonstrou que as escolas para negros sofriam, né, uma degradação constante, enquanto que as escolas para brancos melhoravam a sua qualidade. Enfim, todo mundo conhece, de uma maneira ou de outra, com maior profundidade, com maior superficialidade, esse problema da segregação. Então, no Brasil, você nunca teve um estabelecimento comercial que tinha uma placa que falava proibida a entrada de negros, ou só para brancos, ou só para negros, etc. Essa é a posição da direita. Então, o problema das cotas e outros problemas que dizem respeito à questão do negro deveriam ser deixados de lado e deveriam se tratar do problema social da população sem pensar no problema do negro. Em alguns casos, tá, esse tipo de demagogia direitista vai até ao extremo de dizer o seguinte, que o conceito de raça, ele é um conceito anticientífico. Quer dizer, todos os homens são iguais, então não há raças. Você vê que isso, veja como a direita é humanista e democrática. Não há isso de raça. O negro é igual ao branco. Tá certo, lógico. Desse ponto de vista, o conceito de raça, biologicamente, é anticientífico. Ninguém pode alegar nenhuma inferioridade biológica do negro, porque não há nenhuma distinção entre nenhum tipo de pessoa humana do ponto de vista do seu potencial, como se alegou no passado. No passado, muitas vezes, a ciência procurou mostrar que o negro era biologicamente inferior. Agora, que a questão da raça não existe do ponto de vista social, isso aí é pura demagogia, pura mentira, é falsificação. É a transposição do problema de uma esfera para outra, da esfera da ciência biológica para a esfera da ciência social e da política. Na política e na sociedade existe o negro. Existe o negro, e o negro ele é atacado, ele é expoliado
ele é massacrado justamente pelo problema da cor da pele. Isso existe nos Estados Unidos, existe no Brasil, existe em Cuba, existe em todos os países onde houve a escravidão negra. Esse é o ponto, mas o ponto de vista da direita é o seguinte: não há a questão negra. Curiosamente, se a gente pegar o ponto de vista da esquerda pequeno-burguesa, nós vamos encontrar exatamente o mesmo ponto de vista. A esquerda pequeno-burguesa, estou me referindo aqui à esquerda do tipo PSTU, PSOL. Eles dizem o seguinte: não há o problema da mulher e não há o problema do negro. O que há é o problema salarial. O problema da classe é a luta da classe operária. Você entendeu? Quer dizer, não se deve defender o negro enquanto negro. Temos que defender os trabalhadores. Não se deve defender a mulher enquanto mulher. Nós temos que defender os trabalhadores. Tanto que nesses setores há uma palavra de ordem que diz o seguinte: que a mulher burguesa não faz parte da luta da mulher. Quer dizer, segundo eles, não haveria discriminação na mulher. Só a mulher proletária, assim como o homem proletário, o negro proletário, assim como o negro, assim como a mulher proletária, teriam problemas. Problemas que são parte do problema do proletariado em geral. Abolindo também a questão do negro e da mulher. Uma coisa curiosa é o seguinte: nesses setores pequeno-burgueses, é que eles não fazem a mesma operação classista, né, com a questão dos homossexuais. Eles não colocam, não há o problema do homossexual, há o problema da classe operária. Se houver um homossexual que é proletário, então defendemos ele como proletário. Não, aí não. O problema desses problemas que preocupam de discriminação, de esmagamento de uma parcela da população, o único problema para eles, que é um problema real, é o problema do homossexual. Né? O problema da mulher, e o problema do negro não seria problema. A mulher é metade da população, o problema foi eliminado. O negro, dependendo do critério que a gente usa, seria quase 80% da população, foi também eliminado como problema. Ficou só o problema do homossexual, que é uma minoria, o problema de uma minoria. E a terceira questão é uma questão que aparece muito, né, no interior do próprio movimento negro. O movimento negro diz o seguinte: existe a questão do negro, e a questão do negro não tem a ver nem com o socialismo, ou seja, com a classe operária, nem com o capitalismo. É uma questão independente tanto do socialismo quanto do capitalismo. Quer dizer, haveria a luta pelo socialismo, que é uma luta, uma perspectiva geral, haveria o capitalismo, que é um sistema histórico, e haveria o negro. Quer dizer, se supõe, com esse tipo de colocação, que deveria haver uma perspectiva histórica equivalente ao socialismo e ao capitalismo, que seria a perspectiva histórica da negritude. Bom, as três concepções, logicamente, do ponto de vista do nosso partido, do ponto de vista marxista, são erradas e conduzem, né, à liquidação, em última instância, da luta do negro. Vamos explicar primeiro a nossa posição, depois fazer a crítica dessas posições com base naquilo que nós explicamos do ponto de vista positivo. Nós temos que entender o seguinte: o problema do negro é um problema democrático. Quer dizer, ele faz parte de todas as lutas que a burguesia travou, né, no século XVII, XVIII, XIX, para estabelecer o regime capitalista, né, liquidando todos os tipos de sobrevivência das sociedades anteriores. O problema do negro é um problema nacional. O negro, ele é, de um ponto de vista geral, uma nacionalidade oprimida. Né? O negro, as populações que são descendentes de escravos, em países como o Brasil, como os Estados Unidos, elas teriam como uma comunidade estrangeira que eles tivessem, ou que falasse uma língua diferente, ou que tivesse uma etnia diferente, como a gente encontra
em determinados países da Europa e que é oprimida pela nacionalidade dominante. Né? Por exemplo, na Europa nós temos muito o caso de nacionalidades minoritárias que integraram unidades nacionais distintas. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro, que desapareceu na Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro tinha dentro dele os magiares, Hungria, os tchecos, os eslovacos, os eslavos, de uma maneira geral, que estão na Iugoslávia, macedônios, servo-croatas, etc. E tal. O problema do negro é um problema parecido como esse. O negro, pela escravidão, ele se transforma, nos países em que ele vive, num cidadão de segunda categoria. Um cidadão cuja cidadania é limitada, restrita. E isso leva a um confisco econômico dessa população negra. Porque se a população não tem poder político, quer dizer, não tem cidadania, a cidadania seria o poder político dessa população, ela conquistou direitos iguais para ela, por isso ele é um cidadão, com plenos direitos, etc. e tal. Se ele não tem poder político, ele perde também no terreno econômico. Porque a grande função do poder político é definir quem ganha e quem perde na sociedade. Então, por exemplo, o negro norte-americano, todas as leis que ele enfrentou de segregação racial, que transformavam ele num não cidadão, cidadão de segunda categoria, serviam para que a mão de obra do negro fosse mais explorada. Para que o negro não tivesse acesso à propriedade, não pudesse se transformar numa parte da burguesia local, não tivesse acesso à educação, não pudesse se transformar numa parte das classes intermediárias locais, da intelectualidade local. Quer dizer, a falta de poder político, a falta de cidadania levava a uma situação desvantajosa do ponto de vista da economia, da participação daquela população na economia local. Esse é o problema do negro. Tá? Esse é o problema do negro. A gente vê, por exemplo, que a África, que é o continente de onde veio a população negra, na sua esmagadora maioria, é um continente cuja cidadania mundial é de segunda linha. Todos os países africanos foram colônias dos países europeus. E, num certo sentido, embora não formalmente, são colônias dos países europeus até hoje. E o que acontece com a África por não ter essa independência, essa soberania, esse poder político, esse direito político, como qualquer outra nação? Eles são o setor mais espoliado, mais massacrado, mais roubado, por assim dizer, do globo terrestre. Quer dizer, o problema do negro é um problema que diz respeito ao desenvolvimento do capitalismo e à não resolução de coisas que o capitalismo deveria resolver. Vocês vejam, por exemplo, para mostrar isso daí, que a questão do negro, como questão do negro, começa com a Revolução Francesa. A primeira vez que os negros colocam para eles mesmos e para o mundo o problema do poder político é com a Revolução do Haiti, que é um reflexo direto da Revolução Francesa. Quer dizer, quando a burguesia, a própria burguesia, a classe possuidora dos dias de hoje, lança o seu grito de liberdade, se lança a conquista do poder político, fala que vai libertar todo mundo da sociedade anterior, também os negros tomam essa mesma reivindicação e estabelecem no Haiti, através de uma revolução igual à Revolução Francesa, uma república negra onde o poder corresponde à população negra. Né? A gente vê aí que a identidade entre a Revolução Burguesa e a Revolução Negra, ela é uma identidade, inclusive, cronológica. É a partir daí que surgem os movimentos negros.